A gente vai abrindo para uma de cada vez falar, para que todo mundo consiga se entender e não vire uma bagunça, tá bom? Ok. Acho que já está gravando, né? Agora tá. Então tá tudo certo. Agora a gente vai descobrir, né, como, peraí, deixa eu puxar para cá, porque toda vez que eu tento compartilhar, gente, a tela... A gente cada vez faz de um jeito diferente. Não sei se vocês estão enxergando aí, que agora eu não estou vendo vocês, tá? Tá, beleza. Tá indo certinho. Certinho. Então, aqui, né, o título do livro, quando a gente pega para ler, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar, eu acho que todo mundo não entende direito, e a gente só vai entendendo isso no decorrer do livro, né? Aqui a gente vai se apresentar rapidinho, tá? Só para... Algumas me conhecem, algumas conhecem a Paty, outras conhecem a Sandrinha. Então, eu sou a Luciana, eu sou bióloga de formação, educadora parental, estou fazendo pós-graduação em educação parental e inteligência emocional, tenho especialização com atendimento a adolescentes, e por isso que a gente está aqui, lendo a geração do quarto, e trabalhando para que tenhamos uma geração um pouco menos bagunçada, né? E é isso, a Paty vai falar um pouquinho dela, a Sandrinha vai falar um pouquinho dela rapidinho, só para a gente se apresentar, e aí eu começo com os slides, tá bom? Paty, a palavra é sua. Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, eu sou pedagoga, fui professora, né, na rede pública por vários anos, também sou especialista em adolescentes, e sou formada também pela disciplina positiva, então também sou educadora parental pela disciplina positiva, e assim como a Lu, a gente está aqui tentando, né, entender um pouquinho mais sobre a adolescência, ajudar um pouco mais pais, professores, adultos em geral, que convivem com o adolescente para ter uma relação menos conflituosa, né, ter um pouquinho mais de entendimento, de amor e carinho. E é isso. Agora, Sandrinha. Fechar aqui meu microfone. Abri aqui. Então, eu sou a Sandra. Muitos me conhecem por Sandrinha, eu gosto que me chamem de Sandrinha. Eu também sou educadora parental, pedagoga. Tenho formação em parentalidade consciente e também fiz especialização em adolescentes, em teens, né? Então, por isso a gente está aqui, né, falando com vocês, porque uma vez eu ouvi uma frase assim que me chocou, né? Quando eu comecei a trabalhar com educação parental, não sabia se eu ia para crianças ou para adolescentes. Aí uma amiga falou assim para mim que tem pouca gente trabalhando com adolescente, e também ela me encorajou falando assim: Sandra, a adolescência é a última chance que os pais têm de se conectar com os filhos. E aquilo me mexeu de uma forma, né? Eu falei, bom, então deixa eu ir trabalhar com isso aí, porque realmente a infância passou e está aí a adolescência, né? Então realmente é a chance que a gente tem de estar se conectando com eles enquanto não são adultos, né? Enquanto a gente ainda tem uma como é que eu vou dizer? Uma condição de cerebral deles de estar atuando. Então, é uma breve apresentação aqui, vamos lá, para o nosso clube. Tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. Todos temos um companheiro aqui, né? Verdade. Então, meninas, vocês vão anotando se tiver alguma dúvida, porque eu não estou vendo, tá? Eu estou direto nos slides, não estou nem vendo o rostinho de vocês, então vou seguir direto aqui, tá bom? Aqui a gente vai levantar, né, uma reflexão de por que os jovens estão no quarto. O quarto, em algum tempo lá atrás, era dividido por muitos, né? Se formos pensar na época dos nossos pais, dificilmente alguém tinha um quarto só seu, né? O quarto era dividido por irmãos, às vezes por tios, e hoje ele virou um lugar de isolamento. A gente sabe que os adolescentes precisam desse espaço, eles precisam estar... Não, a gente usa o quarto aqui como um simbolismo, né, do espaço que eles precisam ter para construir a sua identidade. Mas a gente tem percebido que o quarto tem sido um refúgio, um isolamento psicossocial. Eles estão ficando trancados lá,
e sem convivência com outras pessoas, e esse que é o ponto que preocupa, né? Então, se a gente for resumir aqui o primeiro capítulo do livro, a gente precisa entender de uma vez por todas que eles precisam ser ouvidos, e quando a gente fala em ouvir todo mundo que não tem uma deficiência auditiva, ouve, só que ouvir é diferente de escutar. Então, hoje estamos todos conectados, né? A gente conversa com amigos que moram em outros países, temos aqui participantes que estão em outros países, então a gente tem essa facilidade de estar conectado com muitas pessoas e muitas vezes a gente não ouve, não escuta o que os nossos filhos têm para falar para a gente. Então, assim, a gente vê alguns relatos no livro que eu acho que é isso que mexe com a gente, que perturba, né? Quando a gente vê a fala dos adolescentes. Então, por exemplo, essa menina aqui de 11 anos, ela colocou: tirou nota boa, aí ninguém me percebe tanto, vem mais a gente quando a gente fica ruim nas provas. Então, é a invisibilidade do quarto. Então, aqui, nesse livro, especificamente, a gente percebe que ele lida com pessoas ali, com uma classe social do médio para o alto, né, que tem o quarto, que tem o computador, que tem a internet, que tem o celular, e eles ficam escondidos ali, nas dores, nas dúvidas, nos medos. Então, ele entrevistou, né, por meio de um formulário, 3.115 jovens, e desses 3.115, ele percebeu que 238 dos entrevistados tinham as mesmas características, não todas, mas muitas delas, né? E aí, com esses 238, foi que ele fez o estudo para entender como era essa geração que ele denominou de geração do quarto. Então, ele percebeu que essa galerinha aí da geração do quarto fica mais de 6 horas dentro do quarto sem sair, que alguns deles já se cortaram, já pensaram em suicídio ou já tentaram, tem muita dificuldade de relacionamento cara a cara com os familiares. Então, às vezes, até conversa com o pai, com a mãe, com o irmão, com parentes, pelo WhatsApp. Quando está frente a frente, não consegue se relacionar. Usa excessivamente a internet, e é uma geração que preocupa, né? A gente está vendo o que está acontecendo, essas 2 últimas semanas foram assustadoras, né? E se a gente for analisar o perfil do que aconteceu essas 2 semanas, a gente percebe que tem muitos desses indícios nesses ataques, né? E, ao mesmo tempo, alguns deles se sentem muito sozinhos, sentem um vazio que não conseguem explicar, não gostam de si mesmos, então têm uma autoimagem, um autoconceito muito abalado, estão em desespero, e alguns deles falam que preferiam morrer. Então, todo esse estudo que o Hugo fez para a construção dessa obra do livro, ele usou para ajudar o Unicef num programa de escuta que é muito legal. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou clicar aqui rapidinho só para vocês tomarem conhecimento, e eu acho que isso tem que ser divulgado. Eu também não conhecia, fiquei sabendo numa entrevista que eu vi dele, e é muito legal, porque ele funciona como se fosse aquele centro de valorização da vida, né? Só que é específico para adolescentes. Deixa eu voltar aqui, que ele não abriu. Vocês estão conseguindo ver? Está abrindo aí? Eu não estou ouvindo, gente. Abriu para vocês? Sim, tá tudo Abriu? certinho, abriu. Sim. Abriu. Então, esse daqui, se vocês puderem ajudar a gente a divulgar também, eu acho que é importante, porque às vezes o adolescente, ele está angustiado com alguma coisa, está com algum pensamento e não quer conversar com os pais, né? Se sente envergonhado, enfim. É importante que eles saibam que existe isso daqui. Então, esse Pode Falar é um programa da Unicef, que tem esse atendimento para adolescentes de 13 a 24 anos, funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas, e é um canal direto de escuta para adolescentes que estão em sofrimento, com pensamento suicida, ou que estão pensando, né, que já praticaram autolesão, então vale a pena a divulgação, tá? Mais para que vocês conheçam. Quando a gente fala aqui da geração do quarto, as principais características dele, a gente já comentou, né, que é o isolamento da família, eles são muito impacientes, e isso é uma característica que vem do uso excessivo das telas, né, e tudo isso somado a uma desvinculação emocional, principalmente dos pais. Então, quando a Sandrinha falou lá no começo, né, que a gente está na última chance de conseguir se conectar de novo com eles,
É um trabalho difícil, não é fácil, se isso não foi construído na infância, mas é meio que a última chance, então vale a pena o nosso esforço, o nosso empenho, né? E aí a gente tem que deixar bem claro que o problema não é a conexão. Seria hipocrisia da nossa parte falar que o problema é a internet. Todo mundo precisa hoje da internet para tudo, né? Então não tem como a gente desvincular essa conexão da nossa vida hoje, não tem como. Mas a gente precisa pontuar a ausência de tempo que a gente tem tido junto com os nossos filhos para discutir, para discutir ponto de vista, para se conhecer de verdade, né? Muitas vezes a gente deveria ter um momento ali de uma refeição junto, conversando, sabendo como foi a escola, e no dia a dia, corrido, cada um com um horário maluco, isso vai se perdendo. E aí, se a gente não tem diálogo, eles vão buscar esse diálogo em outro lugar. Então, esses dias a gente estava conversando, eu, a Paty e a Sandrinha, falando exatamente isso. Tem algumas coisas que eles não vão querer conversar com pai e mãe, né? Eles ficam sem graça, sem jeito, mas a gente precisa orientar da maneira correta. Então, vamos supor que um adolescente, ele não encontre na casa dele um espaço para falar sobre bebida alcoólica, vamos supor. Ele vai conversar com alguém que ele vai achar na internet, ou com os pares da escola, e com essas pessoas, que informação ele vai ter? De repente, ele vai ter a informação de que, poxa, é legal, só na sua casa que não pode fazer isso. Então, a gente precisa ter esse tipo de conexão com eles, né? Forçar, quando eu digo forçar, não brigar, na marra, mas se esforçar para que isso aconteça, né? E a gente vai aguentar a bufação, viração de olho, não quero, mãe, para de falar disso, eu já sei, eu não quero saber, mas temos que ser incisivos de trazê-los para a gente, cada vez mais, porque eles já têm todo tipo de informação muito na mão. Então, se a gente deixa solto, eles vão aprender com outras pessoas e nem sempre da maneira correta, né? Eles precisam sentir-se confortáveis para compartilhar sonho, medo, crença, valores, ideias. Hoje em dia a gente escuta muito nos atendimentos que os jovens falam assim, ai, mas tudo que eu vou falar com os meus pais, ele fala, ai, para, só fala besteira. Ai, ai, quero fazer, sei lá, quero fazer skate. Para que fazer skate? Você não vai levar você a lugar nenhum. Então é tudo muito minimizado, né? Na nossa vida tão corrida, às vezes a gente não dá crédito para os medos, para os sonhos, e aí é só uma questão da gente parar para pensar um pouquinho como que fazíamos quando eles eram crianças e, sei lá, falava, eu quero ser super-herói. A gente fala, ai, que bonitinho, quer ser super-herói. Aí ele vai crescendo, ele fala que ele quer ser chefe de cozinha, a gente fala que besteira, procura uma profissão direito. Então, esse tipo de cuidado que a gente às vezes vai perdendo com o tempo, e é tudo muito potencializado hoje pela internet, a gente precisa ficar de olho, né? Hoje eles têm muito medo de se desconectar da internet, porque a autoestima deles é muito construída e muito baseada nos likes de foto, e o medo de ser rejeitado, de dormir cedo e perder a conversa lá do WhatsApp, que está todo mundo lá dentro, ficar de fora de algum assunto que aconteceu e ele não estava perto do celular, isso é um vício mesmo, então a gente precisa estar olhando bem de perto isso, né? E quando a gente percebe esses sinais que está ultrapassando, a gente precisa intervir, e não vai ser agradável para ninguém, mas precisa de uma intervenção, né? E aí é que a gente tem um outro relato de um adolescente de 16 anos, que eu destaquei aqui, que eu achei difícil, né? Eu acho que eu não sou normal, feito todo mundo que eu conheço. Quer dizer, de boa. A maioria que eu conheço vive bem, mas é um bem, assim, sem alegria, tá ligado? Então, a gente precisa entender o porquê que essa geração está sem alegria. É inconcebível um adolescente que está no começo da vida, está sem alegria. É a fase mais incrível, é a fase de descoberta. Então, cabe muito a nós mostrar o quanto a vida é boa, o quanto a nossa grama também é verde. Eles estão num mundo de conexão, onde você entra ali no Instagram e a vida de todo mundo é mais interessante e mais legal do que a nossa. Todo mundo tem as melhores viagens, a melhor roupa, o melhor passeio, tá com os amigos super se divertindo, e ele tá lá em casa, trancado no quarto, e a gente precisa pontuar para eles de que essa não é a realidade, né, que a rede social é um recorte da vida das pessoas, e isso tem que ficar muito claro para eles, e a gente não é uma vez que a gente vai falar aí que eles vão absorver, né, isso tem que ser
repetido, 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 porque se mexe com a autoestima da gente, né? Às vezes você está em casa ali, num sábado, sem nada para fazer, vai olhando e fala, poxa, está todo mundo fazendo alguma coisa e eu estou aqui sem fazer nada. Se para nós, que somos adultos, às vezes incomoda um pouquinho, imagina para eles que estão construindo a sua identidade, né? Então, isso precisa ter uma atenção importante ali, né? Aí a gente chega ali no capítulo 3. Eu estou resumindo bastante, tá, gente? Depois a gente vai voltar e falar um pouquinho mais, porque aí eu quero ouvir vocês também, senão só eu fico falando aqui. E aí, quando a gente entra na família, eu acho que eu escutei em uma das entrevistas do autor do livro, ele falando que filhos são chances, e eu achei isso muito forte, né? Porque os filhos são chances que a vida nos dá de sermos melhores, né? O filho não é um projeto, eles não são o que a gente quer que eles sejam, eles são o que eles podem ser, e cabe a nós aceitar, né? Então, às vezes, a gente fica sonhando e desejando e projetando, e eles se sentem muito agoniados com isso, de não conseguir atender às nossas expectativas, e o quanto isso faz mal, e eles não falam, às vezes, que isso está fazendo mal, né? Então, é legal a gente olhar para eles como uma nova chance de revermos o que aconteceu na nossa vida, na nossa adolescência, e criar uma nova história, né? Não adianta a gente falar assim, porque na minha época era assim, a nossa época já passou, na nossa época não tinha internet, na nossa época precisávamos fazer trabalho procurando na biblioteca, então já passou, é uma outra, não dá para comparar, então nós precisamos nos adaptar e aprender a conviver com essa nova geração, e com as ferramentas que temos hoje, tirá-los do quarto e trazê-los para perto da gente, né? Eles são o nosso legado, né? Então, eles precisam que a gente esteja disponível, presente, e isso muitas vezes vai implicar uma renúncia e uma dedicação. Então, quantas vezes eu também não queria estar sentada ali no sofá, mexendo no celular, descansando a minha cabeça, e eu preciso da atenção, porque teve uma briga na escola com um amiguinho, e que para mim é uma bobeira aquilo, poxa, eu sei que amanhã vai estar tudo bem, mas aquilo está incomodando tanto meu filho, se eu perder esse momento de conexão, passou, não vai contar mais. Então, no dia a dia, a gente precisa se policiar muito para que a gente tenha esses momentos mesmo, nosso, de renúncia e dedicação para com eles, né? E aí a gente cai em si no quarto como um espaço de isolamento, né, de uma geração que está deprimida, que muitas vezes se envolve com bullying e não fala, né, que pratica autolesão, que tem ideias suicidas, que estão apáticos, né, que não se sentem felizes e realizados, que ficam irritados com tudo, que apresentam mudanças muito bruscas de humor, dificuldade de dormir, agressividade, muitas vezes isso a ansiedade deles é tão grande que passa a ter um sintoma físico mesmo, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão entre jovens de 15 a 29 anos é a segunda causa de morte no mundo e a quarta no Brasil. Então é grande e isso precisa ter uma atenção muito cuidadosa da nossa parte, né? Cada um dentro da sua realidade. E aqui ninguém está falando que a mãe, o pai precisa sair do trabalho para estar 24 horas por dia com o filho, não é isso. Mas a gente conhece quando tem alguma mudança de comportamento neles. E estar sempre atento. Excesso de cuidado nunca é demais, né? E aqui tem um videozinho só para a gente finalizar essa parte teórica, que eu acho que vai trazer bastante reflexão, e aí depois que acabar o vídeo, a gente abre para conversar, tá bom? Só me fala aí se abriu, se tá com música. Abriu, mas está sem Eu som, Lu. Tá sem o som? Está sem o som. E agora? Foi. Continua sem som. Aqui tá no máximo, gente. Será que não tem que compartilhar o áudio? Acho que tem alguma coisinha de colocar o áudio também. Sabe quando você vai É só uma compartilhar? musiquinha bem de fundo. É porque é mudo, né? É. Ah, também então não faz muita. Pode ser.
Vou parar aqui de compartilhar. Esse vídeo, depois eu mando o link para vocês, tá? Ele mostra bem para a gente, né? A pressão de tentar ser quem meus pais querem que eu seja, do quanto eu me sinto quebrado e triste com isso, e que tá tudo bem ter momentos ruins e tensos, e que a gente pode colar um band-aid e seguir em frente, que ninguém tem uma vida perfeita, que todo mundo tem momentos difíceis, mas para a gente é muito difícil lidar com isso. Então imagina para eles, que na adolescência acha que tudo é lindo, que tudo tem que ser incrível, que eu tenho que ter a melhor balada, que eu tenho que ter a melhor nota, é tudo muito intenso para eles, né? Então é uma pressão muito grande. Então, tudo isso a gente precisa estar sempre atento, né? Porque às vezes é nas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, que eles vão mostrando para a gente que eles estão entrando dentro daquele quarto. O problema não é estar no quarto, o problema é não ter vida fora daquele quarto, né? E aí eu queria saber de vocês, algum ponto aí que a gente pode conversar. Agora chega só eu falei, tô com a boca seca, quero escutar todo mundo. Quem vai ser a primeira? Um de cada vez, hein? Abre o microfone aí, Valéria. Então, meninas, um pouco difícil, porque assim, a Sandrinha me conhece, ela sabe que eu sou uma mãe super presente, eu não cobro, ai, filho tem que ser isso, filho tem que ser aquilo, eu nunca fiz isso. Eu sempre fui aberta, minhas filhas falam de tudo, a gente conversa de tudo, sabe? Eu não cobro, ai, tem que ter profissão. A minha mais velha se formou no terceiro ano, no final do ano. Não quero fazer faculdade? Ok. Eu gosto de música, eu gosto de arte, ok. Eu também sou arteira. Então, assim, eu deixo, sempre deixei. Nunca cobrei, nunca idealizei nada, né, Sandrinha? E a minha de 13 tem todos esses problemas que você falou. A minha de 13 é depressiva. A minha de 13 fala em morte. Não dá para falar. E eu sou essa mãe contrária a tudo. Você entendeu? A gente joga stop, a gente assiste filme juntos. E a minha filha tá nisso aí. E ela está fazendo Ela algum não tipo de dorme sem acompanhamento? celular. Hã? Ela está fazendo algum tipo de acompanhamento psicológico? Sim. Desde. A minha filha faz terapia há 8 anos. Ela faz acompanhamento psicológico, ela tem psiquiatra agora, ela está tomando medicação. E é isso. Então, é assim, apesar de toda a tensão que você pode ir, você tá eu estou na contramão de muitos pais, como age, mas a minha filha está nesse estágio.
É isso, eu queria só compartilhar. Eu entendo, né? É complicado porque a comparação deles e lidar com a rede social tem mexido realmente com o psicológico deles, né? E a gente, como pai, como mãe, precisa estar muito atento com isso, né? Às vezes a gente faz tudo e eles olham alguma coisa ali e mexe todo aquele trabalho que você fez para subir com a autoestima dela, ela vê alguma coisinha ali e volta, né? O adolescente que já tem esse lado depressivo, já que está em tratamento, vai precisar sempre, né, estar com esse olhar muito de perto com os profissionais, se precisar realmente da medicação, não se dar alta, começar a melhorar e se dar alta, tem que ter uma atenção o tempo todo, né, porque essa vida perfeita que eles buscam quando eles entram ali no TikTok e no Instagram, é complicado, tem mexido muito com o psicológico de todos eles, né, então, como mãe, assim, se você ela já está fazendo, né, todo o trabalho, o acompanhamento, eu posso imaginar o quão angustiante isso é, porque você não vai conseguir ter um minuto de descuido, né? Mas essa fase aí dos 13, dos 14, normalmente é mais complexa e é mais complicada, eu acho, porque é onde eles estão saindo ali da infância e eles estão entrando num mundo totalmente desconhecido, então fica tudo muito mais exacerbado e tumultuado ali, né? Pode falar, Sandrinha. Então, assim, né, como a Val falou, eu já conheço a história dela, e assim, a gente percebe, né, que a filha da Val é um caso do adolescente que talvez já tenha entrado no quarto. E esse quarto que é trazido aqui, que fique claro que não é aquele quarto que o adolescente frequenta normalmente, que a gente já frequentou, que a gente se isolava lá porque queria escutar nossas músicas, porque queria ficar um pouquinho lá com nossos botões. Não é esse quarto, é o quarto patológico, é aquele quarto que é o nome que ele deu para essa questão que ele entra lá e não sai, só fica nas redes sociais e não tem uma socialização. E aí, Val, nessa condição, o que eu quero dizer para você? Você precisa se fortalecer demais, Val. Você, né? Você encontrar força, você encontrar formas, é difícil, Val, eu sei. Eu sei que é muito difícil, que é muito difícil. Mas quanto mais fragilizada você tiver, menos ela vai ter condição de sair de lá, né? Porque, assim, não é uma situação fácil, de verdade não é, mas eu penso que buscar recursos para você também, que eu sei que não é fácil, Val, não é. Não é, eu sei que a vida não é fácil, eu sei que a nossa vida de adulto tem demandas aí que cada um com as suas, né? Mas, assim, o que você tem feito para você? Né? O que você tem feito para conseguir esse enfrentamento de tudo isso, né? Porque às vezes a gente olha para esse filho que está lá e não sabe o que fazer, porque a gente sabe fazer nem com a gente. O que eu faço comigo? Como é que eu vou tirar essa pessoa desse quarto, né? Então, aqui que eu queria trazer para você é isso, hoje. O que você está fazendo para você para sair do seu quarto? Porque a gente também fica no quarto. O quarto não é só um lugar que os adolescentes estão. Tá bom? Oi, gente, boa noite. Aí falando agora, pegando um gancho no que a Sandra falou, né? Lá no livro fala bem isso, né? Que se nós não conseguimos usar a máscara de oxigênio, como é que a gente vai colocar essa máscara no nosso filho? Então, assim, a gente tem que estar preparado e bem preparado para conseguir ajudá-lo, né? Porque, assim, a gente tem que buscar essa ajuda, buscar essa força, não sozinho, a gente pode ter uma rede aí de ajuda, né, de apoio. Como eu já busquei a ajuda da Paty,
ela foi a pessoa que conseguiu me tirar do buraco, e graças a essa ajuda que eu consegui buscar, né, eu consegui me reerguer com um relacionamento com o meu filho. Então, parecia, antes de eu buscar essa ajuda, parecia, assim, um caso sem solução, sabe? Eu não sabia como agir. Eu tentava várias coisas, mas tudo que eu tentava, pelo que eu aprendi depois, eu estava indo no caminho errado. Então, acho isso bem importante, né? A gente está realmente preparado para poder ajudar, senão nada que a gente fizer vai tirar dessa situação, né? É isso. E que me ocorreu aqui agora também, que às vezes a gente esquece de tocar nisso, é assim, às vezes a gente, quando a gente escuta, né, a gente está no meio aqui, falando, discutindo sobre isso, a primeira sensação que a gente tem é a de culpa, né? E se penaliza, e a gente se dói, a gente se envergonha, a gente se tudo, né? Por conta de os nossos filhos estarem nessa condição. Porque não é fácil. A gente, que nem a Val falou, né? Eu fiz de tudo, eu já tentei de tudo. Então a gente se envergonha, a gente se culpa. E esse lugar de culpa, num primeiro lugar, ele nos abre o olhar para o que a gente. Ah, não tá legal. Eu não acho que a culpa é um lugar errado. Até o momento que ele te mostra, que ele te sinaliza o que precisa ser feito. Mas depois ele já não serve. Ele já não serve mais, porque se a gente ficar ali só na culpa, a gente não... Você não caminha, tá? Então, é mais isso que eu queria colocar aqui, porque às vezes a gente fica só no lugar da culpa, a gente tem que sair dela. Ela é só para apontar, ó, aqui não tá legal, mas depois precisa buscar a solução, tá? Marcela, pode falar? Então, eu fiz a leitura desses primeiros capítulos, e assim, eu fui lendo, e assim, no meio do terceiro capítulo, me deu, do capítulo que a gente geralmente pensa, quando lê o livro, que tudo começa ali, quando você começa a enxergar a criança no quarto, e eu percebi que isso é antes, né, só quando ela está dentro do quarto, isso é antes, é através das interações com a família, das relações, e eu percebo que, assim, todo mundo tem uma vida muito corrida, né, e a gente acaba que vai se atropelando, às vezes não tem tempo para parar um pouquinho, conversar com o filho, como foi o dia da escola, como foi aquilo. Então, assim, eu acho que é importante a gente estar atento nesse processo antes dele adentrar o quarto, né, para mim ficou bem claro nesse sentido, assim, estar atento como que as famílias têm se conectado com os filhos, com os adolescentes, é isso. Eu só vou fazer um adendo aqui, Carla, e você já fala, tá? Até com tudo que vocês falaram, de como a gente precisa se fortalecer para conseguir lidar com eles, eu vou entrar na questão só do que tem acontecido agora. A gente tem visto que os pais estão ficando apavorados com o que está acontecendo, porque os pais estão sem estrutura emocional para lidar com o que está acontecendo, não sabem o que fazer e estão aterrorizando as crianças e os adolescentes. Então, assim, eu não sei a idade, a gente se apresentou ali mais ou menos no grupo, acho que todo mundo aqui está com adolescentes, mas tem eu, a Cássia e a Elis, que eu sei que tem aqui, que tem filhos um pouquinho menores. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com o medo que a gente passa para os pequenos, né, diante de tudo que tem acontecendo, porque temos aqui, né, a geração do quarto que está agressiva e que está praticando esses atos horrorosos, mas eles são a minoria. Os nossos filhos, por essência, nascem bons e são bons, e eles estão lá no quarto, e a chance da gente tirá-los do quarto é grande se estivermos fortalecidas para fazer isso, né? Então, exatamente, se a gente está percebendo que tem alguma coisa errada e não está conseguindo lidar com a situação, tem que pedir ajuda. O que não dá é para fingir que não está vendo, né? Uma vez que a gente... Por isso que eu falo que essa leitura do livro, ela deveria ser obrigatória para todo mundo que tem filho, porque liga o sinal de alerta, né? Se a gente for ver a pesquisa do livro, é uma pesquisa relativamente boa,
né, para que gera uma estatística boa, mas ainda é uma minoria que está nesse quarto patológico, né, mas é bom que a gente saiba que ele existe para que não deixe chegar nesse ponto, né, só esse adendo. Pode falar, Carla. Boa noite. Eu lendo o livro e nesses 4 primeiros capítulos me deparei assim com um questionamento assim, essa geração do quarto, ela é fruto de mães trabalhadoras que foram educadas para trabalhar fora, conquistar o mundo e vencer desafios. Então, assim, e aí um trecho. A culpa por não estar presente no cotidiano dos seus filhos pode levá-los a tentar compensar a ausência com permissividade, acabam sendo desatentos nas orientações e indecisos nas ocasiões que o limite os chama. Tornam-se pais que não sabem como educar crianças, como lidar com os desafios da adolescência. E realmente, assim, eu brinco muito, falo assim, eu fiz faculdade para ser arquiteto, estudei 5 anos para ser arquiteto. E eu não fui educada, eu não estudei para ser mãe, né? Esse quesito, por exemplo, assim, você vai casar e tem um curso de noivos, né? Você faz um curso de noivos, nananã, aí você casa. Aí, quando você está num casamento, você fala, opa, esse curso de noivas deixou a desejar, porque os desafios do casamento são muito além, né? Então, eu sou uma mulher do século XXI, durante uma fase, quando as crianças eram pequenas, workaholic, assim, de trabalhar muito, assim, muito, 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 de um dia chegar para o meu filho e falar, oi, e aí ele falar assim, olhar para mim e falar, ai, cadê a babá? Tipo assim, não chamava, cadê a Ivanete, né? Chamou a babá. Aí eu falei, opa, aí eu acendi um alerta, eu falei, alguma coisa está errada. Eu estou ganhando dinheiro para dar bem-estar para o meu filho, para ter condições, para ter do bom e do melhor, para ter conforto, e ele está chamando a babá, então tem alguma coisa errada. Fiz uma reviravolta na minha vida, dei um stop, falava, vou ficar mais atenta, e dei uma freada na minha profissão, e foi um desafio, porque eu estava vivendo um momento que eu queria, que eu estava feliz, que era onde a gente manda e desmanda, porque no trabalho a gente manda e desmanda, todo mundo te obedece, você é o superior, você é que entende, você é que sabe. Aí chega dentro de casa, quando eu me vi dentro de casa com meus filhos, eu falei, meu Deus do céu, ninguém vai me obedecer aqui não, gente? Como assim? Né? Tipo, eu falei, ei, eu mando, eu sei o que é melhor para vocês, então vocês têm que... E não é assim que funciona, né? E aí eu percebi que é muito mais fácil você dar plantões de 24 horas, 48 horas no hospital, ou trabalhar fora e viver o mundo fora, do que entrar num desafio com os seus adolescentes. E aí, quando eu me deparei com o meu filho adolescente, muito no quarto, é aquela assim, eu chego em casa cansada, ele tá lá no quarto, olha que bom, ele não dá trabalho, né, ele não me cansa mais, então eu posso descansar, e ele tá ali dentro, ele não tá correndo perigo na rua, e eu tenho uma de 15 e uma de 16, e ela gosta muito de sair, de ir pra festa, e aí eu fico, mas que bom que ele tá dentro de casa, né, porque afinal de contas, olha, aí ele não corre risco de se envolver com bebida, com não sei o quê, com drogas. Só que aí, quando eu me deparei com meu filho dentro do quarto, e ele meio que teve um dia que ele pediu socorro, eu falei, gente, eu focada ali, preocupada com a externa, e a interna estava muito mais adoentado do que, né, precisava muito mais atenção do que o de fora. E aí eu falei, puxa vida, numa geração da tecnologia, tudo muito fácil, tudo muito acesso, eu estou conseguindo falar com vocês que têm um conhecimento já na história, mas eu não tenho aptidões para lidar com o meu adolescente, que de repente eu cheguei para ele e falei assim, tá, eu estou te dando casa, comida, roupa lavada, computador, internet, uma melhor escola, não é tudo, mas tem alguma coisa? O que é que está faltando? Ele fica olhando para mim, tipo assim, não sei. Mas eu não sei, assim, eu não sei que tem uma bolha de pensamento, escrito muita coisa ali, que eu acho que ele não sabe decifrar o que ele quer. Porque eles estão, e o que me dá medo é porque eles estão perdidos nas emoções deles, eles não sabem diagnosticar, eles não sabem falar, mãe, eu quebrei um braço, tá doendo aqui. Então aí você sabe como é que você resolve.
Eles não, eles têm alguma falta que eles não sabem que falta que é, não sabem se expressar, não, pelo menos assim, ele não sabe falar o que ele sente, ele sabe que não está muito legal, mas também, tipo assim, não se esforça muito, aí ele vai pro, ele falou, eu sou tímido, eu sou assim mesmo, é minha personalidade. Eu falei, não, porque com seus amigos você fala, você conversa, você joga por horas, você dá risada, você conversa, então não, então é seletivo, né? Comigo, com a família, você não fala, aí com seus amigos você fala, então alguma coisa está errada. Então, assim, eu estou não, estou completamente perdida, porque, assim, os 5 anos de faculdade me deu base para uma coisa, e os 9 meses de gravidez não me deu base para essa gravidade, que eu até troquei a palavra, assim, eu acho que meio que subconsciente, assim, não me deu embasamento, eu não sei onde procurar respostas para essas perguntas que nem eles sabem quais são. E é isso. Mas é isso mesmo, Carla, que você comentou. A gente não aprende, né, no cursinho de pais a sermos pais de adolescente. E a falsa sensação da segurança de estarem no quarto fez com que eles se distanciassem, né, da gente. E esse resgate é o mais importante, né? Então, ainda bem que você conseguiu identificar, e aí é um fortalecimento agora de vínculo de vocês, para que ele consiga nomear, porque nós viemos de uma geração que a gente não lidava com as emoções, né? Engole o choro, para com isso. Então, para nós mesmos nomearmos o que a gente está sentindo não é fácil. Para eles é muito mais complicado, eles não têm esse vocabulário emocional para nem falar. Eu falo isso porque a minha filha na pandemia também teve uma época que ela começou a ter crise de ansiedade e ela fazia assim, ela passava a mão no peito, ela fazia, eu tô com um negócio aqui, ela não sabia o que era esse negócio. Eu falava, mas que negócio? É uma dor? É um ânsia de vômito? É um medo? Ela não sabia, ela só falava que era um negócio que estava aqui. E até a gente entender o que era aquele negócio, foi um trabalho grande aqui em casa, com intervenção de psicólogo, até a gente conseguir entender o que era aquele negócio, porque ela não conseguia verbalizar aquilo. Então, o estar atento com tudo isso, e aí, no transcorrer do livro, a gente vai entrando em outros pontos, e depois a gente, se vocês puderem até pontuar para a gente lá no grupo de WhatsApp, quais são as maiores dificuldades de vocês, porque isso daqui que a gente está fazendo também, para nós, é importante, para que vocês tragam as principais demandas e necessidades, para que a gente consiga fazer alguma coisa para ajudar vocês, né, de ferramentas, porque aqui é um estudo do livro, né, do que a gente percebe no livro, e aí ele traz essa reflexão das necessidades de cada um. Então, é legal pontuarem depois para que a gente pense em alguma coisa também, tá bom? Pode falar, Márcia. Ei, pessoal, boa noite. É uma alegria imensa, né, eu estar no ambiente que vocês, pelo grupinho nosso lá, eu percebi que a maioria são mães, e eu tenho uma característica diferente. Eu não sou mãe, mas eu sou avó, e eu trabalhei por 20 anos como orientadora educacional, e eu passei por um processo em que eu peguei a primeira infância e trabalhei também com a adolescência. Então, eu tenho uma referência de acolhimento, de cuidado, e a grande diferença, Lu, que eu percebo, assim, e que eu queria compartilhar isso com vocês, e que tem dado muito certo, e que eu percebo, assim, o quanto tem colhido, né, a gente ajudar as famílias e essas pessoas que nos procuram, não dando a forma, porque eu principalmente sou uma pessoa que eu não sei como fazer, porque eu não tenho dentro da minha casa, eu não vivo dentro, né, a emoção, o acolhimento, eu sei por estudo, porque eu estudo muito, então, assim, a todo momento, por mais que a gente dê a fórmula, que não existe fórmula, né,
Mas a gente sabe, assim, só o fato de ter esse grupo, da gente se encontrar, da gente se acolher, da gente estudar. É estudar mesmo, é estudar para ser mãe, é estudar para ser vó, para ser tia, para ser orientadora, para ser profissional, é colar naquelas pessoas que a gente sabe que brilham, né? Então, eu tenho feito esse movimento de não dar, né, tudo pronto, mas ajudar, ficar lado a lado, sabe? Isso, quando eu estou fazendo transição de carreira, né, vou realizar um sonho daqui a uns dias, vou inaugurar uma clínica para trabalhar só com adolescentes. E lá a gente vai fazer o quê? A gente vai estudar. A gente vai juntas aprender umas com as outras, e eu acho que é esse movimento, sabe, que está precisando, porque quando você faz um atendimento, que a pessoa vira para você e fala assim, quando você acha que eu devo engravidar? Tipo assim, é nesse nível, né, que hoje as famílias estão. Então, isso tem me chamado muita atenção, e como a gente tem colhido o fruto do estudo, né, da gente se encontrar, para a gente poder encontrar a fórmula junta, né? Quando eu participei lá com o Hugo, né, daquele sábado lá no Canguru, com ele, né, e assim, o livro não é por acaso, né, não foi assim, foi estudo, foi quanto de pesquisa, quantas pessoas. Então, eu acho que a gente, tendo essa segurança aqui, né, de ler, da gente refletir, traz para a gente uma forma de pensar contextualizada, e eu acho que é isso, sabe, que traz até para a gente no atendimento, no acolhimento com as famílias, essa segurança. Era só essa contribuição. Posso falar? Estão me ouvindo, né? Márcia, exatamente, né? Inclusive, boa noite, pessoal, de novo. Inclusive, essa foi a principal intenção, né, da gente criar esse clube, esse grupo de estudo sobre o livro, para, sim, a gente compartilhar os sentimentos de cada um, porque a gente se sente muito sozinha, né? Mães de adolescentes se sentem muito sozinhas, porque parece que o comportamento desafiador do nosso adolescente, ele é tão, parece que é só com a gente, né? E ele é tão, assim, vergonhoso de compartilhar, parece, porque é uma coisa assim que a gente fala, meu Deus do céu, eu fiz alguma coisa de errado para ele estar desse jeito. A gente não consegue entender. Sim. Onde foi que a gente errou? É a primeira pergunta, eu acho, que uma mãe de adolescente sempre se faz quando a gente se depara com um comportamento assim que a gente não esperava de um filho adolescente, né? E a gente se fecha, sofre sozinha, e isso é muito ruim, porque a gente acaba cobrando e exigindo do adolescente uma coisa que ele não tem para dar. Como a Carla compartilhou aqui, ela pergunta para ele, né, o que você precisa, o que eu né, me coloco ali à disposição, mas eles não sabem verbalizar o que eles precisam, porque falta entendimento sobre esses sentimentos, sobre essas emoções. Muitas coisas eles não vão entender na razão, né? Na vivência, na experiência. E quando o Hugo fala, né, da geração que está no quarto, que ele está ali somente nas redes sociais, ele não está vivenciando muitas das coisas que estão ali na cabeça dele. Ele não está passando por experiências, porque é diferente, né? Você está conversando com alguém que às vezes você nunca nem viu pessoalmente, às vezes é só um avatar, do que você tá lá na sala de aula, se colocando, se posicionando. É diferente. Então, eles às vezes perderam um pouco isso. Claro que também por conta da pandemia, a gente não pode esquecer, né? Então, 2 anos, e a gente está colhendo os frutos, né? As consequências, vamos dizer assim, desses 2 anos agora. Né, até para concatenar as ideias deles, para como se portar, eles estão meio que perdidos, né? Queria até colocar como exemplo daquelas meninas que fizeram lá o vídeo, totalmente inadequado lá da faculdade, enfim, aquela zoeira que a gente sabe que adolescente faz. A gente fala, mas elas estavam na faculdade. Só que elas estavam na faculdade, primeiro ano, às vezes, sei lá, tem 17 anos, eu não sei a idade delas, mas elas estão no início
da vida, da juventude. É praticamente adolescente ainda. E tem um outro detalhe, Patrícia, que quando você tem o telefone celular, você tem coragem de fazer, porque você está num grupo. Mas, por exemplo, nós estamos num grupo, mas você não sabe quantas pessoas que estão no grupo. Quem são essas pessoas? Até então, entre aspas, existe um mundo desconhecido por trás. Né, como tem um mundo desconhecido dentro do quarto, e nós não fomos educadas, nem antes da pandemia, para falar do nosso sentimento. Né? Não. E a gente não fomos educadas para falar, e nem nós adultos fomos educados para ouvir com qualidade. Como eu tenho dificuldade para ouvir, eu tenho aprendido, né, todos os dias, fazendo o exercício de saber ouvir com qualidade. A gente não sabe, e a gente acha que ouviu, né? Mas, assim, tem tantas outras coisinhas que tá dando sinais dentro da nossa casa, ao nosso lado, atrás, por todos os lados, né? Por exemplo, às vezes, é o silêncio que é um sinal, e a gente não está sabendo fazer essa interpretação disso, porque nós não fomos educados para ouvir, nem para falar do sentimento, né? Não. É simples, como diz assim, às vezes é um negócio muito simples, mas que não está óbvio, e o simples tem que ser dito para a gente, né? Para a gente poder, neste momento, principalmente quando a gente tem alguém dentro do quarto, né? Exatamente. E o nosso tempo não é o mesmo tempo do jovem, do adolescente. Para nós, a gente imagina, nossa, mas já era para saber. Será que não percebe que isso é inconveniente, que isso é... Sabe, a gente tem um tempo, o adolescente tem outro. E a gente, às vezes, não tem essa paciência, né, de esperar, a gente fica ansiosa, porque a gente tem medo, né? E a gente atropela, muitas vezes, aí o processo. Sim. Que deveria esperar. Era isso, gente. Também parece não ficar falando demais. A Paty me conhece, né, Paty? Eu falo bastante, as meninas... Eu vou só pontuar mais uma coisinha aqui. Se a gente for pensar, né, eles vieram lá dos 2 anos de pandemia. Muitos deles demoraram muito para ter coragem de tirar a máscara. A gente está falando de adolescentes, e eu vou falar porque eu tenho uma, quando ela entrou no quarto para estudar aqui dentro da minha casa, ela era uma criança de 11 anos. Quando ela voltou para a escola, ela era uma moça enorme, com peito maior que o meu, e que nem se reconhecia como pessoa ainda, e chegou na escola, as pessoas não a reconheciam. Então, assim, olha que dificuldade. Então, hoje eles estão se escondendo ali na rede social, no WhatsApp. É muito mais fácil você conversar, você paquerar, você interagir e não estar olhando cara a cara a expressão e a reação do outro. Eles estão com dificuldade com esse tipo de habilidade social mesmo. E a gente precisa estimular. Né? Então, a gente tem visto muitos pais falam assim, mas eu chamo e fala que não, e vira o olho, e não quer, e eu falo muito isso, né, quem me conhece e convive comigo sabe que eu falo toda hora, quem é o adulto dessa casa? É você? Então é você que tem que ter paciência, é você que tem que chamar para você, é você que vai aguentar, bufou, virou o olho, beleza? Não é pessoal, é com o mundo, é do adolescente, bufou uma vez, não, mas vem cá, tem que ter, né, tem que ter aqueles momentos de, olha, agora, uma refeição, pelo menos, a gente vai fazer junto, porque eu preciso saber como foi o seu dia. E ele vai falar, não, mãe, tá tudo bem, não aconteceu nada, eu quero ficar no quarto. Se toda vez você deixar, ele vai se enfiando cada vez mais ali dentro daquele quarto, né? Então, quando a gente fala das habilidades como pai e como mãe, a gente vai aprendendo numa nova geração, né? Quando éramos adolescentes, não tinha internet, não tinha televisão, a gente ia conversar com quem? Com os amigos da rua, que eram os mesmos amigos da escola, muitas vezes, né, tinha uma facilidade maior para conviver com os amigos, porque morava todo mundo perto. Hoje a gente vê, eu vivo essa realidade também, eles ficam cada um dentro do seu apartamento, porque os amigos da escola não moram junto, não têm a facilidade de ver sempre, não conhecem os amigos do prédio, do condomínio, de onde mora, e vão ficando cada vez mais ali no quarto. E aí é uma reflexão que a gente traz, né, para cada um pensar e analisar o que está fazendo para tirar
o filho de dentro do quarto, para trazê-lo para a família. Não o tempo todo. É normal que uma hora ele vai querer ficar ali, um dia ou outro, mas todas as vezes, todas as reuniões, todas as conversas, entender o ponto que passa do que é normal e aceitável, né? Pode falar, Sandrinha. Só para contextualizar, né, uma questão que a Carla trouxe, que é bem importante a gente também observar, da questão da obediência, né? A Carla trouxe assim que todo mundo no escritório obedece, todo mundo no local de trabalho traz a figura, né, no caso dela, de autoridade, e tem a questão da obediência, né? E a gente acaba esbarrando muito hoje nessas questões com o adolescente, até mesmo com a criança, da obediência, né? E a gente, né, o que a gente estuda, a gente pensa na obediência como colaboração. Por quê? A nossa geração, ela veio de uma situação de realmente de obediência de cima para baixo, de subordinação. A nossa geração. A geração que se apresenta agora, ela não tem mais esse viés de subordinação de cima para baixo. O filho, ele não vê mais o marido mandando na mãe como via antes. A esposa não vê o chefe que mandava no marido como via antes. Então, essa questão da obediência de cima para baixo que a gente conhecia, né, a gente chama da educação tradicional, hoje a gente não vivencia mais ela na sociedade, de maneira geral, né? E a gente quer continuar educando nessa questão da obediência de cima para baixo, só que ela não funciona mais. A gente precisa se relacionar com esse ser que está aí dentro de casa para a gente conquistar a colaboração dele, né? Porque se a gente vier nessa... E a gente fala muito ainda de obediência, né? Porque é mais fácil, né, a gente ter alguma ordem e a gente passar para o menor e que ele obedeça sem questionar aquilo, só que eles estão questionando. E aí, como é que a gente faz com esse questionamento? A gente está preparado para estar, como diz a Márcia, a Lu, a Paty falou aqui muito também dessa escuta ativa, do que essa pessoa que está ali do nosso lado está precisando, né? E a Carla também trouxe outra coisa, trabalhei tanto para dar tudo que eu não tive. Outra fala muito da nossa geração também, né? Que trabalhei tanto para dar tudo que não tive. Mas o que eu não tive? O que a gente considera que a gente não teve, né? O bem material. A gente considera que... Os nossos pais falavam muito, você tem que trabalhar para você ter o que eu não tive. E a gente considera que é o material. E a gente está entupindo eles, quem pode, claro, né? E cada um dentro da sua medida, da sua condição, está dando que não teve, só que a gente está trabalhando demais e esquecendo de dar a condição emocional, né? E a Carla traz isso também, que ele não sabe dizer o que ele sente, porque não sabe mesmo. E quando ele fala com o amigo, mas você fala com seu amigo e não fala comigo? Mas as questões dele com o amigo são outras, né? E também as meninas trouxeram, você falar através de tela é uma coisa, você falar do olho no olho, de repente ele sai na rua, e também eu já presenciei isso aqui com a minha galerinha aqui também, de sobrinhos, filhos e tudo mais. Você vê aquele forféres batendo papo, rindo, no WhatsApp. Quando se junta no presencial, cadê aquele povo dando risada? Então, como as meninas trouxeram muito bem também, essa questão social, de sociabilidade deles também foi muito rompida com a questão da pandemia. Porque você tirou uma criança, de repente está um mocinho ali, e ele não sabe se relacionar olho no olho. Então, a gente também perdeu um pouco dessa habilidade, não foram só eles, o adulto também perdeu um pouco dessa habilidade. Então, a gente vai ter que reformular tudo isso. É um processo, mas dá certo. Tenham fé. A gente precisa ter esperança, vai dar certo. É isso.
Mais alguém quer pontuar alguma coisa que a gente não falou desses capítulos? Todo mundo tão quietinho. Mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém? Tão tímidas, não é possível. Então, só lembrando que a Sandrinha, né, falou, né, que a gente também perdeu essa habilidade. E o Hugo até fala também no livro que os pais também estão no quarto. Então, não são só os adolescentes que estão no quarto, né? Todo adolescente que está no quarto tem sempre um pai ou mãe que está no quarto. E às vezes até um quarto assim metafórico, não exatamente trancado no quarto, mas cada um no seu mundo, cada um no seu universo, né? Cada um consumindo um tipo de conteúdo, né? Eu estou ali no Instagram. Pode estar minha filha no Instagram, meu marido também, mas cada um está lendo uma coisa completamente outra. E às vezes a gente nem tem muito como conversar, porque eu estou super inteirada de um assunto, a pessoa falando, não, mas eu não vi essa notícia. Como você não viu? Né? A gente não vê as mesmas notícias, não chega para mim as mesmas coisas que chega para o Alexandre e que chega para a Giovana. Então, se a gente não tiver um momento ali, forçar mesmo, né? Uma troca, eu não sei do que a Giovana está falando, nem da Alexandre, a gente fala sozinha, dentro da própria casa. Eu acho que isso é muito assim, né? A gente não percebe o quanto a gente vai se distanciando, é muito sutil, muito sutil. Patrícia, uma coisa que a gente tem, para começar, né, que é uma dica bem bacana, é que a gente pense não na quantidade desse tempo para começar, mas na qualidade, né, e principalmente, assim, eu fiz esse exercício aqui na minha casa e tem dado certo. A gente já disponibiliza, entre aspas, uma pauta básica, assim, que a gente já avisa sobre o que a gente vai falar, por exemplo, né? Os algoritmos que chegam para mim são diferentes que chegam para cada um que está aqui em casa. Porque cada um tem, né, um estilo de convivência lá na rede social. Então, a gente traz, né, de cara, a gente já traz uma informação que é da minha informação, cada um compartilha uma informação nova ali. Mas não é muito tempo, porque a gente realmente, para começar, não pode exigir muito tempo, porque senão porque senão é um fiasco. Não dá certo. Como diz, é uma tragédia. Aí começa pouquinho, que aí fala, não, graças a Deus, já estou livre. Aí no outro dia começa a ficar legal, no outro dia começa também, aí vai, aí, como diz, fecha a semana bonitinha, mas não, às vezes pode ser só 3 vezes na semana, né? Acho que é importante perceber e fazer esse movimento, né? Mesmo porque o tempo deles é diferente, né? Sim. Então, se a gente começa a prolongar muito, fala, já vai começar com o sermão? Porque tudo vira sermão, né? A gente só quer conversar, vira piada, um discurso. né? Já vai começar com o discurso de novo? Não, e pensa que não, que jornal do dia, né? Eu falei, não, da semana, é uma vez por semana, né? E a gente vai brincando, entra na brincadeira também, vamos tentar ser um pouco mais leve, porque assim, eu já sei que eu tenho os meus discursos prontos, né? E por quê? Porque a gente está envolvida nisso. Mas, ao mesmo tempo, vamos escutar, né? Às vezes a gente é um silêncio, né? E é um silêncio tão doído que eles não têm nada para falar. Isso dói mais ainda na gente, né? Porque, assim, né? Acolher o quê, gente? Se não tem nada para falar. Esse é a dor. Pode falar, Elaine. Boa noite, gente. Eu queria até compartilhar que a Carla comentou dos cursos, né? E eu brincava com você, poxa, outro dia a gente estava conversando, ainda comentei, eu falei, se hoje alguém me perguntar como que eu faço para me preparar para ser mãe, eu vou falar, olha, você tem que fazer primeiro medicina, depois psicologia, psiquiatria, agora eu já vi mais uma, pedagoga parental também, e aí acho que já dá para começar a pensar em ser mãe, talvez dê certo o projeto, né, porque é muito louco, né. Em algum momento disseram que era intuitivo, né, pra gente? Pois é, olha... Vai que você aprende no caminho. Então, eu nunca caí muito nessa conversa. Eu fui mãe bem mais velha, eu tive a minha filha com quase 38 anos. E eu falo, eu nunca tive essa visão muito cor-de-rosa da maternidade, né? Eu sempre falava, né, então cresce, né, fica doente. Então, eu acho que não, né? Eu sempre ficava bem assim.
E eu morria de medo, né, porque eu falava assim, como a Carla disse, eu também sempre fui uma mulher mais independente, e eu falava assim, imagina, eu nunca vou poder ser a mãe que a minha mãe foi, né, da minha filha caiu, e eu vou poder ir lá e dar um beijinho e falar, pronto, sarou, né, eu cheguei, estou angustiada, quero falar alguma coisa, e a mãe tá ali, eu falei, então, assim, você é mãe de agenda? Não vou ser mãe, né, então eu já tinha posto na minha cabeça que nem mãe eu seria. Mas o cara lá em cima pregou uma peça na gente, né, e veio a nossa filha e tal. E assim, eu li muito na minha maternidade, né, assim, aqueles livros, Quem Eu Me Educa, né, lembro, eu vivia lendo, eu ia no fretado, eu trabalhava na Paulista na época, então eu ia no fretado devorando livros e livros e livros, né, sempre tive muito a minha mãe como uma inspiração. Minha mãe faleceu muito cedo, eu tinha 22 anos, mas eu sempre tive um vínculo muito forte com ela, sempre foi minha melhor amiga, né, quando eu perdi minha mãe, eu falei, nossa, eu perdi minha mãe, perdi a amiga, perdi tudo, porque eu era muito próxima, assim, dela, né. Então, eu sempre espelhei nessa relação, na esperança de ter uma relação semelhante até, né, com a minha filha. E assim, mesmo assim, né, a gente tem tudo isso, como disse a Valéria também, né, aqui a gente desde pequeno sempre foi, vamos comer todos juntos, punha cadeirão do lado na mesa ali junto com a gente fala, você não dá comida para ela primeiro, que depois você come sossegado. Não, porque eu quero criar esse hábito, né, e até hoje ela tem 15 anos, até hoje, a gente faz as refeições juntos, é o nosso momento, a gente até brinca que fala, nossa, é o nosso momento filosófico, porque fala de tudo, né, ela dá risada, fala, mãe, a gente fala de cada coisa, falei, pois é, né, às vezes de um assunto assim vira uma reflexão, né, e mesmo assim, né, a gente se identificou, né, com essa geração do quarto, porque hoje minha filha também tem crise de ansiedade, a pandemia veio e aflorou, assim, demais, e a gente tem buscado, né, quando viu isso, falou, não, vamos, uma amiga em comum aqui que falou do grupo, falei, vamos, e aí estamos lendo e ficando de cabelo em pé, né, com todos esses relatos e tentando ver como a gente pode ajudá-la agora, né. Até as crises nos adolescentes, a gente tem visto, assim, o ano passado teve uma palestra na escola dos nossos filhos com uma psicóloga, e ela levantou exatamente esse ponto da quantidade de adolescentes que ela estava recebendo para atendimento, e eles já chegam no consultório falando, estou tendo crise de ansiedade, porque eu fico com a mão suando, porque eu tenho a pálpebra pulando, porque eu fico com a boca seca, eles já sabem todos os sintomas, e aí ela fala, tá, mas quem falou para você que isso é uma crise de ansiedade? Eu vi no TikTok, sabe aquele vídeo de 10 segundos, que se você está tendo mão suando, palpitação, você está tendo uma crise de ansiedade, só que assim, ter um momento de ansiedade, quando vai fazer uma prova, quando vai encontrar o namoradinho, quando, né, tomou um susto na rua, todo mundo tem, é normal, e neste momento você vai ficar com a mão suando, você vai ter a palpitação, você vai ficar com dor de estômago, e isso não quer dizer que você está, né, num quadro grave, então isso a gente precisa tomar esse cuidado e ter esse olhar atento, porque a gente não tem noção do que eles estão consumindo na internet, e às vezes a gente fala, a gente olha uns recortes do que eles veem, né? A gente não consegue ver tudo. Então, é esse cuidado ali com o dia a dia mesmo, dos comportamentos que eles estão apresentando, e aí apresentou de novo no outro dia, e aí teve de novo, opa, tem uma coisa aqui que tá esquisita, porque às vezes a mudança é muito sutil, e se a gente não tiver muito antenado, passa desapercebido e a gente não pega, né? Igual nosso aqui, a gente foi percebendo a apatia, né? E aí a gente foi um trabalho até para conseguir fazê-la voltar a uma terapia, porque ela achava que ela... eu não tenho o que falar. Vou falar o quê? Eu não tenho nada para falar. Hoje ela ama a terapeuta dela. Se a gente falar, hoje não dá para... Não, como não? Eu preciso ir, né? Mas foi uma briga. Uma construção, né? Sim, aí a gente teve que fazer, como disse a Carla, né? Ter um momento de autoridade, assim, e falar, não, é fato, fazer você vai. Agora a gente só te dá a opção de escolher qual profissional. Apresentamos 3 para ela, falou, tem essas 3. Você escolhe, fazer você vai. Aí soltou, né, na parede, aí ela, tá bom. Aí ficou foi o adulto da relação. Isso, exatamente. Foi assim, democrático até a página 2, né? Assim, aí foi, mas a gente ainda está fazendo digestão de tudo isso, porque foi um susto para a gente. O dia que ela teve a primeira crise mesmo de ansiedade, de olhar para mim e falar, não consigo respirar, eu fiquei em pânico, né? Ficamos em pânico. Assustador, né? É assustador.
mas estão no caminho, esse é o mais importante, né? Eu não sei se foi a Carla ou se foi a Silene, acho que foi a Carla que levantou, né, a mão primeiro. Carla primeiro. Então, é só, completando o que a Helene falou, assim, eu me sinto um pouco sem referência, porque eu olho para trás, eu vejo, por exemplo, minha avó foi mãe de 14, sabe assim? Minha avó, não tô há décadas e décadas e décadas de, né? Tipo assim, e aí eu olho e falo, gente, como que criou tudo aquilo e criou, né? Assim, e aí eu vejo agora, assim, a gente, todo mundo junto, um pouco sem referência, tipo assim, não tem como ir buscar conselho delas, porque o mundo é outro. Então, assim, e a gente vai buscar conselho de quem? Né? Porque é uma coisa que ninguém viveu ainda. Tipo, tá todo mundo vivendo, né? Tipo, tá todo mundo vivendo, ninguém viveu ainda para chegar e falar, olha, assim, 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 pode ser que aconteça isso, isso, isso. Então, esse estar vivendo sem as respostas e sem poder buscar referência lá atrás, porque eu vejo até o jeito que a minha mãe me criou, né? É diferente do que eu tô criando meu filho. Minha mãe fala, mas com você eu fazia, você. Eu falei, pois é, mãe, mas eu não tenho como fazer isso com meu filho, porque é, é, a gente está em outros tempos, assim, né? E minha avó estava em outros tempos, e meus filhos vão estar em outros tempos com os filhos deles. Eu tenho um pouco de pânico de pensar, assim, como vão ser meus netos, porque é uma incógnita gigante, assim, para onde vai caminhar isso, sabe? Porque eu não estou vendo a geração diálogo, assim, eu não tô vendo uma perspectiva de muita coisa E legal, isso que não, você assim. falou, Carla, é importante porque a gente percebe, assim, né, nos atendimentos e com as mães que a gente conversa, uma sensação de estou sendo julgada pelos outros, de que eu não sei educar, de que eu não sei fazer, de que se fizesse do jeito que eu fiz dava certo. E aí é aquela coisa da gente olhar e entender o nosso momento, que é totalmente diferente do que foi com os nossos pais, e construir o nosso momento e a nossa maternidade, sem o medo do julgamento, porque senão é mais uma coisa para tumultuar a cabeça da gente, e haja inteligência emocional para lidar com tudo isso, né? Eu tenho um videozinho curto que eu vou passar que fala exatamente isso que a Carla falou. Silene, só fala o complementa aí, vamos ver se vai ter o som, né? Pode falar. Olá, boa noite. Boa noite. Não, eu só ia comentar que, assim, eu fui um pouco na contramão do que aconteceu com a Carla e com a Elaine, né? Eu sou advogada, era sócia de um escritório e amava o meu trabalho, o que eu fazia, tudo. Só que quando nasceu meu primeiro filho, uma coisa maternal mudou dentro de mim que eu não conseguia largar aquele nenê. E aí tive uma conversa com a minha sócia e falei, ó, eu volto para o escritório, mas nunca mais o dia inteiro, né? Pensar em me separar o dia todo, tá, era... E aí essa situação durou quase um ano, porque logo em seguida eu engravidei do segundo. Então, assim, e aí a sociedade foi pro vinagre, né? Eu acabei jogando tudo pro alto, carreira, tudo, e fui ser mãe em tempo integral. Na época teve gente que falou, você é louca, né? Tanto esforço, tanta coisa, sócia de escritório vai deixar tudo para ser mãe. Eu falei, bom, é o que eu vou seguir o meu coração nesse momento, e lá na frente a gente vê o que vai acontecer. E seguir, né? Os meninos hoje, na verdade, não estão adolescentes, gente. Eu entrei para o grupo porque... Para se preparar. Para tentar, né? Porque, na verdade, eu falo que, assim, antes de ter filho, eu fiz curso de maternidade, eu li livro, e eu imaginava aquela maternidade cor-de-rosa, sabe? Aquele quarto, aquela criança dormindo, a gente sentada do lado. E depois não era nada disso, né? Tinha dia que eu não conseguia nem escovar os dentes. A gente vira parte dos móveis e aí você chora, porque você fala, o que está acontecendo? Eu não tenho controle disso aqui, né? Não sei nem para onde vai. E eu falo assim, eu imagino que com a adolescência é a mesma coisa. Então, assim, o meu mais velho vai fazer 11 esse ano, tá querendo fincar o pé lá. Eu falei, meu filho, vai com calma, que ainda tem um pouquinho aí. E às vezes ele já tem, assim, trazido alguns comportamentos, né, de enfrentamento, ele tá me enfrentando. E eu até estava comentando com meu marido ontem, eu falei, é engraçado porque, assim, ele me enfrenta, mas ele não enfrenta o meu marido.
né? Então, assim, aquele negócio de, eu vou ver aqui como é que vai ser, né? Até onde que vai isso aqui. Então, assim, eu falei, eu vou entrar nesse grupo, vou ler esse livro, para ver se eu consigo, né, me preparar um pouco mais aí, porque não é aquela maternidade cor-de-rosa que eu imaginei lá no começo e me dei muito foi mal, né? Até pegar aquele trem desgovernado. Mas eu falo que tem hora que, assim, que minha casa parece um trem desgovernado. Sabe quando você fala, gente, parece um trem desgovernado, porque é, é um mau humor. E aí, esses dias até eu vi, eu acho que foi a Luciana que publicou um negócio que fala assim: se você está na casa dos 40, como eu, e tem um adolescente, é um turbilhão de hormônios para todo lado. Então, assim, é exatamente isso, né? Eu já passei dos 40, tem algumas coisas esquisitas já acontecendo aqui, e aí tem aquela pessoa que também está mudando, e a gente está dando choque. Tem horas que eu olho e falo, gente, cadê, né? Aquela criança, você não reconhece. Esses dias eu falei para ele, eu falei, tem horas que eu não te reconheço. E aí ele ficou me olhando com aquela carinha, assim, eu falei... Mas nem ele está se reconhecendo. Então, né? ainda ele falou um dia para mim, ele falou assim, mãe, eu não sei por que eu te trato assim. Até a terapeuta dele, semana passada, ela tem algumas sessões com ele, e às vezes ela marca uma com a gente para conversar, né? Ela falou assim, ele trouxe uma fala muito interessante, que ele falou assim para ela, sabe, às vezes parece que eu odeio a minha mãe. Aí ela falou assim, por que você sente isso? Ele falou assim, por exemplo, ela me chama para almoçar, em vez de eu falar, mãe, eu tô indo, eu grito, a comida já tá pronta, eu não quero comer. Ele falou assim, mas eu nem sei por que eu faço isso, a comida dela é gostosa, eu até tô com fome. Por que eu faço isso com a minha mãe? Tadinho. Aí assim, né, nem ele sabe ao certo o que está acontecendo. Ela falou, não, você não odeia sua mãe, na verdade, assim, você só está se descontrolando, né? E você uma hora vai aprender a se controlar e a não tratar desse jeito, né? Depois ele acaba, às vezes, se arrependendo, pede desculpa. Mas um dia ele falou para mim, ele falou, mãe, eu não sei por que eu faço isso com você. Fala para ele, é porque você está com o pé lá na adolescência. Então, eu falei, é esse pezinho que está chegando. Então, assim, eu falei, gente, vou entrar nesse grupo e estudar um pouco mais, assim, uma coisa mais real do que aquele monte de livro cor-de-rosa que eu fiquei lendo, para ver se o negócio flui melhor dessa vez. Mas, assim, eu não sei daqui para frente como é que vai ser, eu não sei quanto a vocês, mas essa situação do enfrentamento é o que mais me incomoda, sabe? Parece que eles não te respeitam mais, né? E é uma sensação horrível. É verdade. Eu vou só passar um videozinho aqui, Valéria, se você não conseguir ficar, depois você assiste, e aí a gente finaliza também, mas eu acho que é um vídeo que vai falar bem de como estamos todos perdidos aqui nessa nova realidade. Vamos ver se o áudio vai funcionar, né? Se não funcionar, depois eu mando para vocês no grupo. Ai, cadê? Quero ver se ele vai aparecer aqui. Vocês me falam se vocês estão ouvindo, tá? Estão escutando? Não, ainda não. Não. Lu, será que você tirar o fone não adianta? Nada a ver, né? Vamos ver. Aquele dia a gente pôs e funcionou, né, meninas? Funcionou. Vamos ver, vou apertar aqui de novo. Não? Não. Deixa eu parar. Parece que tá baixinho, Lu. Será que tá eu consigo ouvir, mas baixinho. Sim. Tá no máximo aqui. Vamos tentar de novo. Tá fora. Então, dos pais. Melhorou? Para a gente entender, Beleza. conseguir dar a mão para quem está dentro do quarto, a gente precisa pensar na vulnerabilidade de quem está fora. Então, dos pais. Pega na mão do seu filho,
escuta sem julgar, seja um ponto de apoio, durante as refeições, na hora de dormir, no momento que vocês estão ali, se dedica, tenta estar concentrado. Qual é a condição que a grande maioria dos pais tem de fazer isso? Porque antigamente, o tempo entre uma mudança tecnológica e outra mudança era muito maior, dava tempo dos adultos se habituarem, compreenderem o fenômeno e aí servirem de alicerce para que os mais jovens, por sua vez, conseguissem entender o que estava acontecendo. A gente tem dito, com razão, porque tem pesquisas amedrontadoras sobre a saúde mental de adolescentes. A gente tem falado que a curva da saúde mental tem caído vertiginosamente entre os adolescentes, mas os adultos estão bem. A gente tem falado que os jovens não sabem usar a tecnologia, mas a gente sabe. A gente respeita os limites, a nossa saúde mental está em dia. Ninguém está ansioso, ninguém usa a rede social mais do que acha que deveria usar. Ninguém se pega durante uma refeição olhando o celular enquanto o filho está ali do lado. E fora isso, tem as questões de fragilidade da situação dos adultos de uma maneira muito importante em relação à própria perspectiva de sustento daquela criança. A inteligência artificial está chegando aí, seu trabalho vai ficar obsoleto, daqui a pouco ele não existe mais. Como é que você se estrutura? Como é que você dá estabilidade para essa criança? A gente não tem resposta para isso. A gente não tem resposta para isso. Mas uma coisa eu te garanto. O maior ato de amor que a gente vai ter, por isso é que ele usa a palavra amor. Na hora que eu li o livro, eu não entendi porque estava escrito aqui na capa, quando as crianças e adolescentes nos ensinam a amar. E foi exatamente isso que eu aprendi com o Gabriel. Porque eu era a adulta, ainda mais com a desculpa de que sou jornalista. Cada um tem a sua desculpa para ficar agarrado no celular, né? Eu era essa adulta. Eu era a adulta que xingava no trânsito. E que para ir rapidinho ali, ia sem o cinto de segurança. Eu fazia isso. Hoje, com a chegada do Gabriel, como é que eu vou falar para ele, adolescente, que ele não pode voar no carro, que ele não pode xingar ninguém no trânsito, se eu não fizer? Então, eu me esforcei para eu poder educar meu filho, por exemplo. Por isso é que eu acho tão importante estar junto à mesa, estar junto na hora de dormir, enfim, para conversar. A gente precisa ter tempo para conversar. É isso, né, meninas? É a gente aprendendo com essa nova geração, se policiando, né, porque a vida é corrida mesmo para todo mundo, e o que a gente está fazendo para tirá-los de dentro do quarto. Então, acho que essa é a reflexão que fica, que a semana que vem tem mais 4 capítulos pesados para a gente conversar. Detalhe, a gente também precisa sair do quarto. Se a gente quer tirá-los, primeiro a gente tem que sair, porque se tem um no quarto, tem o pai e a mãe também que foi primeiro. Então, para a gente pensar aí na semana. Reflexão da semana. Reflexão da semana. Mas alguém quer pontuar mais alguma coisa? Ô, Sandra, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que justamente tem a ver com o que você está falando, né? O discurso convence, mas o exemplo arrasta. Sempre. Né? Então, Sempre. Exatamente E que a gente não ouça isso, gente, pelo amor de Deus, porque eu tenho uma preocupação, eu falo para as meninas, muito grande, de jogar mais um fardo para cima dos pais e das mães que já estão tão sobrecarregados. Que a gente não escute isso como mais um peso, mas como uma oportunidade de cuidado, de cuidar de mim também, né? Como eu posso me cuidar, me amar tanto, né? Que eu posso derramar isso para o meu filho, porque às vezes a gente está ouvindo isso no lugar de, ai, mais isso. Não, é um convite, né, para se olhar, tá bom? É isso mesmo. Sandra, para se olhar, para se tocar e para se sentir. Isso. Porque a gente precisa disso e, voltando lá, eu não quero justificar com pandemia, mas a gente ficou muito sem o toque. Então, quando a gente volta, né, a gente se toca, né, o abraço, o cuidado, né, às vezes eu nem dou um abraço e quem sabe essa vai ser a nossa ação do dia, né, eu dar um abraço em família, que a gente não saia sem olhar, sem tocar e sem sentir um ao outro, né? Isso mesmo, Márcia. Beleza? Mais alguém quer falar? Eu tive a impressão que a Carla tinha levantado a mão, mas agora eu já também não estou vendo mais. Acho que estava levantado e não abaixou, né?
É isso, então, meninas, gratidão por todas vocês que estão aqui. Que a gente... Lu, Oi. A gente vai colocar um formulário, né? Verdade. E tirou a foto, nossa, Paty. Ai, não tiramos. Vamos tirar uma foto. Abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha. Vamos tirar uma foto. Sorriso todo mundo. Pode? Pode. Pronto, muito bem. Então, a lição de casa, o próximo capítulo, né? É a reflexão e prática do que a gente falou aqui, né? Os temas do próximo encontro vão ser mais cabeludos, né, Lu? São. E a gente vai mandar lá no grupo esses fatos já me assustou. A gente vai abordar de uma maneira leve. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, e aí, se vocês puderem só responder para a gente o formulário lá, que a gente vai construindo aqui o resumão de cada encontro. Tá bom? Gratidão para todos, que a gente tenha uma semana maravilhosa. E eu amei. De casa, vamos beijar esses adolescentes, eles vão fazer, sai daqui, mãe, a gente beija de novo. Nem liga. Sim. Sai fora, mãe, para com isso, a gente beija e pronto. Acabou. Eu sou adulta aqui, eu que mando, eu vou beijar. Eu que mando. Voltou o autoritarismo agora. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.